Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao programa ou ao número 18 da série Biofotogrametria aplicada aos desvios posturais. Então quem tem nos acompanhado desde o começo tem acompanhado que essa série é bastante longa. Nós chegamos hoje, como eu disse, no programa número 18, então já tivemos 17 programas anteriores a este. Já analisamos vários pontos posturais através da biofotogrametria, vários desvios posturais de desnivelamento, desalinhamento e assimetrias através da biofotogrametria. Temos mais alguns ainda para analisar. Hoje nós vamos encerrar a análise de cintura escapular com desnivelamento de cintura escapular, que é o que eu apresento agora aqui na tela. E nos próximos programas iremos observar outros pontos de desalinhamento. Nós estamos então nos aproximando gradativamente do final da série. Gradativamente eu falo porque nós temos 30 programas a serem gravados nessa série. Sugiro a vocês que cliquem nos dois links que nós temos agora aí na tela para assistir os dois últimos programas dessa série, as duas últimas videoaulas dessa série, onde eu comento sobre questões de ombro, elevação, depressão do ombro e retração. E hoje nós vamos também analisar essa questão do nivelamento. Então logo após a vinheta, vamos à análise. Bem, pessoal, como eu comentei, sugeri antes da vinheta e espero que vocês tenham feito, analisado, assistido as videoaulas anteriores. O porquê disso? Porque vocês terão melhores condições de acompanhar agora e interpretar em conjunto diferentes questões posturais da cintura escapular. Hoje nós vamos analisar então o desnivelamento. Quando nós falamos em nivelamento, nós estamos correlacionando um determinado ponto postural com nivelamentos com a horizontal. E, obviamente, quando entra a questão de desnivelamentos, nós estamos vendo o quanto que esse nivelamento em relação ao plano horizontal, em relação a um plano transversal, se encontra distoante. Então, se nós analisarmos essa imagem da esquerda que eu coloco aqui, nós já temos um indicador aqui do desnivelamento usando a borda lateral do acrômio do lado direito, do ombro direito, borda lateral do acrômio do ombro esquerdo, e entre essas bordas laterais que foram demarcadas, uma reta unindo, formando, portanto, um segmento de reta. Esse segmento de reta, percebam bem, que este segmento de reta vai se angular com uma horizontal perfeita, formando, portanto, um ângulo com a horizontal perfeita. Esse ângulo é o que nos interessa, qual é esse ângulo formado. No caso do desnivelamento e nivelamento, nós analisamos também a coluna vertebral. Nesse caso, os valores que vocês veem aqui são valores que eu retirei. Eu fiz um esquema introdutório da coluna vertebral que apresentam escolioses, aqui como nós já vimos também em programas anteriores. Sugiro fortemente que vocês procurem, identifiquem esses programas anteriores onde nós analisamos as escolioses, até mesmo para correlacionar com o programa de hoje, que é importante. Através da simetrografia isso também é possível de ser feito, porém, com a simetrografia o grau de precisão da avaliação não é tão grande quanto com a biofotogrametria. Isso eu venho apresentando ao longo dos programas, venho salientando isso ao longo de vários programas. Já temos no Treino em Foco alguns programas gravados sobre desvios posturais, apresentando questões de desvios posturais ou comentando, inclusive sobre a biofotogrametria. Mas hoje aqui nós vamos ver como a biofotogrametria pode expressar um desnivelamento de ombro. Então vejam bem, desnivelamento de ombro, o que seria um nivelamento de ombro perfeito? Vou voltar um pouco aqui. O nivelamento de ombro perfeito seria a partir do momento que nós identificássemos esse segmento de reta, que eu fortaleço agora aqui, formado entre o acrômio, borda lateral do acrômio direito e esquerdo, e que esse segmento de reta estivesse completamente horizontalizado, ou seja, formando com a linha horizontal 0 grau. Isso é quase que impossível. Em algumas pessoas isso ocorre, em alguns indivíduos isso ocorre, mas é muito raro. O que nós encontramos são desnivelamentos, como nós vemos aqui, desnivelamentos baixos, não expressivos, não significativos do ponto de vista clínico e prático. Nós podemos perceber que nessa imagem da esquerda, esse indivíduo apresenta um ótimo alinhamento vertical da coluna vertebral, ou seja, não apresenta uma escoliose de coluna vertebral. Quando nós plotamos os pontos que são indicadores de escoliose, eles estão praticamente verticalizados. Essa imagem eu usei no programa que nós analisamos a biofotogrametria para avaliação de escoliose, e nós vimos que a variação
fora dos 180 graus, que seria o ângulo ideal. Lembrando que para medir a escoliose formaríamos dois segmentos de reta, e aqui os 180 graus seria o ideal. Esse indivíduo apresenta uma variação muito pequena em relação aos 180 graus, ou seja, não apresenta uma escoliose diagnosticada do ponto de vista biofotogramétrico. A variação do desnivelamento do ombro, mesmo assim, sem apresentar escoliose, a variação do desnivelamento de ombro é 1,7, uma variação pequena, mas existente. Percebam que nas outras imagens nós temos aí variações bem mais expressivas em relação ao desnivelamento do ombro, sendo a mais expressiva um desnivelamento de 3,7. E percebam também que essas variações de desnivelamento do ombro são apresentadas por indivíduos que apresentam escolioses da coluna vertebral. Quando eu projetei uma linha vertical a partir de C7, vocês percebam que essa linha de C7 ela coincide com a região de lombar, mas não coincide com a região torácica. Esses pontos de plotagem eu já expliquei em videoaulas anteriores, especificamente com relação à escoliose, como plotar esses pontos, ou seja, quais são as referências que nós usamos para plotar esses pontos. Eles deveriam ficar completamente alinhados, formando 180 graus nessa região. Entretanto, percebam que se nós plotarmos exatamente os pontos, claro que evidentemente com o mouse eu não vou conseguir fazer isso de uma forma precisa, nós identificamos que além desses desnivelamentos em relação a uma horizontal perfeita, um ângulo formado aqui de 3,4, 3,7, isso ocorre em indivíduos que apresentam escolioses. Aqui fica mais claro, eu discuti, apresentar e analisar isso com vocês. Percebam que esse indivíduo ele apresenta 173,1 graus nesse ponto, entre os dois segmentos de reta, e apresenta obviamente uma escoliose. Esse indivíduo apresenta 172,2 graus. Quando nós analisamos o ângulo aqui entre os dois segmentos de reta, cérvico-torácico e torácico-lombar, nós identificamos mais uma vez uma escoliose, e percebam que o lado da concavidade da escoliose é o lado mais baixo da cintura escapular. Nos dois pontos nós encontramos o lado da concavidade e o lado mais baixo. E em função disso ocorre esse desnivelamento de 3,2 graus da cintura escapular em relação a uma horizontal perfeita e um desnivelamento de 3,5 graus da cintura escapular ou dos ombros em relação a uma horizontal perfeita. Ou seja, o que eu estou buscando mostrar aqui, demonstrar e argumentar do ponto de vista angular é que a escoliose que esses indivíduos apresentam é o fator causa do desnivelamento dos ombros. Então vejam bem, mais uma vez eu estou associando dois pontos posturais biofotogramétricos. Eu analiso um desnivelamento do ombro e correlaciono esse desnivelamento do ombro com uma escoliose e percebo que nesses indivíduos o fator causa do desnivelamento muito provavelmente é um fator produzido pela escoliose desses indivíduos. Então vejam a importância, o significado da biofotogrametria para nós podermos executar um monitoramento postural dos nossos clientes, alunos, atletas que praticam exercício físico e estão sobre a nossa tutela em termos de prescrição de exercício físico, estão sobre nossa responsabilidade. A saúde postural desses indivíduos é fundamental junto a outros quesitos da saúde postural, como saúde metabólica, saúde cardiovascular. A questão postural também é fundamental e nós podemos diagnosticar potenciais desvios ou afastar potenciais desvios através da análise biofotogramétrica, tanto de ombro, como é o caso que nós estamos avaliando hoje, quanto correlacionando esses desvios de desnivelamento do ombro com as questões de escoliose, formado por segmentos de reta cérvico-torácicos e tóraco-lombares, que, como eu já disse, em programas anteriores eu já defini melhor como isso pode ser feito. Percebam que o que eu venho argumentando, ou vim argumentando no slide anterior, se confirma nesse slide. Esse indivíduo apresenta uma escoliose, ou seja, em relação a uma vertical perfeita, a uma linha vertical perfeita, ela apresenta 171,5 graus e uma vertical perfeita formaria então aqui um ângulo de 180 graus. Consequentemente, nós temos aqui 8,5 graus fugindo do alinhamento perfeito e caracterizando uma escoliose. Essa escoliose foi o fator causa
de um desnivelamento da cintura escapular, que também pode ser observado no indivíduo apresentado na imagem central, quanto também apresentado no indivíduo na imagem à direita. Essas escolioses diagnosticadas são o fator causa desses desnivelamentos. Entretanto, vou chamar a atenção mais uma vez que mesmo indivíduos que não apresentam escolioses podem apresentar desnivelamentos. Normalmente não tão importantes, não tão expressivos, não tão significativos, mas também desnivelamentos de ombro. Embora apresente um ótimo verticalização da coluna vertebral sem indicadores de escoliose. Então vejam bem, isso é importante porque às vezes nós podemos associar desvios e diagnosticar a associação biofotogramétrica desses desvios, em outros casos não. Nesses casos que eu apresento agora aqui na tela, vocês têm na tela, é claramente associado esses desvios com escolioses e desnivelamentos de ombro. Aqui nós temos mais um caso mostrando isso e podemos analisar esse desnivelamento do ombro em imagens em vista posterior e também imagens em vista anterior. Percebam que o valor angular diagnosticado não é exatamente o mesmo, embora próximo, com uma margem de variação de 0,7 graus aqui, então por isso próximo, não é exatamente o mesmo. Qual o critério? Usamos então a informação posterior ou anterior para fazermos a análise do nivelamento de ombros. Normalmente eu sugiro no laboratório para que se faça em vista posterior, porque normalmente também a visualização dos marcadores colocados sobre borda lateral do acrômio direito e esquerdo são melhores de serem visualizados na visão posterior. Entretanto, outros indivíduos, alguns indivíduos, apresentam melhor condição de visualização desses marcadores em visão anterior. Então, eu sugiro que faça uma análise sempre no laboratório da visualização dos marcadores. Se esses marcadores forem visualizados de uma forma mais eficiente na imagem frontal anterior, que se faça a análise do desnivelamento por essa imagem anterior. Se esses marcadores forem melhor identificados em imagem face posterior, que se faça então a análise em imagem em face posterior, ou seja, aquela que nos trouxe a melhor imagem do marcador é a que deve ser utilizado para a análise. Mais uma vez, a questão da escoliose diagnosticada associado ao desnivelamento da cintura escapular. Então aqui, obviamente, o tratamento se efetiva mais num tratamento de escoliose do que propriamente num tratamento de cintura escapular, embora cinesiologicamente vários grupos musculares estejam concatenados, correlacionados num sinergismo muscular. Entretanto, outras pessoas, como eu já havia comentado antes, apresentam ótimo alinhamento de coluna e mesmo assim apresentam desnivelamentos de cintura escapular. Aí o tratamento é relacionado especificamente à cintura escapular para nivelar novamente os ombros. Aqui é um caso representado exatamente do que eu estava falando. Nós temos 1,5 graus de desnivelamento para uma coluna com uma orientação de 179,8 graus de verticalização, ou seja, praticamente os 180 graus. Uma coluna alinhada, verticalizada, sem apresentar escolioses, mas um desnivelamento razoável, baixo em relação aos outros que nós já observamos de mais de 3 graus. Aqui é metade disso, mas um certo grau de desnivelamento. Nós já gravamos no Treino em Foco alguns vídeos que contribuem de uma forma expressiva às análises que nós fizemos hoje. O nosso objetivo nessas análises é apresentar a biofotogrametria como um elemento de diagnóstico e complementar essa informação através dos nossos vídeos, como por exemplo no Treino em Foco Responde, número 6, onde nós observamos a assimetria de trapézio. Quem ainda não conhece a Escola Treino em Foco, mais uma vez eu convido a conhecer, porque na Escola Treino em Foco nós temos cursos apresentados e um curso em particular, tenho frisado sempre isso, o curso de desvios posturais, que é um curso que apresenta conteúdo que se correlaciona fortemente com o conteúdo apresentado nesse vídeo. Eu apresento também sugestões de desvios corretivos, além de sugestão de periodização. Conheçam a escola, conheçam a carga horária desses cursos, conheçam o conteúdo, ele está minuciosamente descrito na escola, inclusive cursos como, por exemplo, cinesiologia básica ou de anatomia palpatória, que são cursos que também se correlacionam indiretamente aos assuntos tratados na videoaula de hoje. Lembrando então que na videoaula de hoje nós analisamos nivelamento dos ombros, que está diretamente associado ao nivelamento das escápulas e pode estar associado às escolioses. Fizemos várias análises com respeito a isso e espero que vocês estejam acompanhando essa série.
Muitas pessoas estão, muitos seguidores do Treino em Foco estão e têm retratado para nós que estão gostando bastante. A gente fica bastante feliz com isso, bastante feliz em saber que estamos contribuindo com informação pertinente, importante na formação, na qualificação profissional dos colegas e também dos acadêmicos que ainda estão aí no bacharelado, na licenciatura, se preparando para atuarem profissionalmente. Então, muito obrigado aí pelos elogios. Agradeço também as pessoas que estão divulgando o nosso material, aumentando então a visibilidade do Treino em Foco. A gente sempre agradece em relação a esses seguidores. Muito obrigado pela audiência de hoje. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. E nós nos vemos semana que vem nessa série, analisando outros pontos posturais biofotogramétricos. Ok? Grande abraço, até semana que vem. E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais.